entrada dos peritos Daniel Gonçalves e Jean Carlos. Vamos receber a entrada dos promotores Clínicos e Janaína. Vamos receber a entrada dos advogados Bruna, Carlos e Hernando. Vamos receber a entrada do Meretíssima Ana Carolina Alves Silva. Considerações importantes. Ocorrerão debates orais considerados de suma importância para a elaboração da sentença. Peço a todos aqui presentes que colaborem para que essas sejam efetivadas, de modo que não serão permitidos a partes, ou seja, intervenções de sustentações contrárias. Não poderão haver quaisquer tipos de comunicações verbais entre os jurados. É expressamente proibido a prova surpresa. Caso contrário, o indivíduo que violar tais considerações será convidado a se retirar desta sala. Resumo dos fatos. Em maio de 4.299, um grupo de amigos espeleólogos envolveram-se em um terrível desmoronamento enquanto exploravam uma caverna, até então recentemente descoberta. Quando infiltrados em seu presídio subterrâneo, que taparam acesso e saída e entrada, estes então se encontraram em estado de pânico. A equipe de resgate trabalhava constantemente quando fora surpreendida com a perda de 10 homens em um novo desmoronamento. Enquanto isso, os espeleólogos esgotavam os alimentos que dispunham até estes serem aniquilados completamente. Os espeleólogos conseguiram fazer contato com a equipe através do rádio apio. Questionaram os responsáveis pelo resgate de quanto tempo levaria para que fossem resgatados. Porém, obtiveram como resposta 10 dias. Então questionaram a médica Ariane Pacheco se na falta de alimentos eles sobreviveriam mais 10 dias. Consequentemente, a informação que obtiveram da médica fora negativa. Wetmore, um dos espeleólogos, perguntou se eles sobreviveriam se sustentassem de carne humana. Surpreendentemente, a resposta fora positiva. Perderam o sinal de transmissão, pois acabaram as pilhas do rádio. Finalmente, após serem libertados, Wetmore perdera a vida para servir de alimento aos seus companheiros. Segundo os réus Daniel Rachid e Anderson, Wetmore sugeriu um sorteio para tal decisão, mas um pouco antes de realizar o sorteio, ele mostrou-se desistente do contrato. Então, um de seus companheiros lançou os dados em nome desse, porém a sorte caiu sobre ele, que foi morto e servido de alimento. Foram então os espeleólogos Daniel e Anderson encaminhados a julgamento neste tribunal. Eu tenho uma pergunta para os réus, que é a seguinte: suponhando que Roger tivesse proposto tal sorteio, baseado em que provas poderíamos acreditar que ele teria realizado tal sugestão? A partir do momento que ele estava no rádio, ele tomou as iniciativas. Ele, como sendo superior, estando no cargo mais alto, estava com o rádio, ele mantinha o rádio e ele tomava iniciativas para a gente. Mas como que a gente pode acreditar que realmente foi ele que propôs esse sorteio? Ficamos até assustados quando ele tomou a iniciativa dessa. Ele fez a pergunta através do rádio, para o pessoal que estava lá fora, sobre essa monstruosidade que era o União dos Outros, questão do canibalismo. Mas ele estava com o rádio, ele simplesmente falou.
propôs essa iniciativa, jogar os dados e quem perdesse, né, conseguir ter Vossa Excelência, morreria por serviço de alimentos para o outro. A gente não concordou até certo ponto. Ouviremos agora pergunta dos promotores aos réus. Os senhores, no momento que o Roger ia lançar os dados, ele se omitiu em lançar e os senhores lançaram na vez dele. Vocês tomaram os dados na mão dele ou ele nos deu os dados? Me recuso a responder, devido a não ter muita lembrança assim, de fato na hora. Os senhores confessam que mataram o réu? Mataram a vítima? Não. Lucidamente não. Só isso, Excelência. Ouviremos agora as perguntas dos advogados aos réus. Vocês premeditaram esse crime? Em algum momento, o Estado se manifestou quando perguntaram sobre a ideia que tinham de se servirem de carne humana? Houve algum tipo de orientação por parte do Estado e das demais autoridades? Não, nós pedimos, mas não houve nenhuma ajuda nesse sentido. Quando a gente perguntou, o Estado, a partir do momento que ele se omitiu, ele deixou uma lacuna para a resposta. Né? Gostaria de fazer uma pergunta ao Daniel Rachid. É verdade que o senhor é viúvo? Você tem uma filha que se chama Cristiberta Tenta Felicidade da Silva. Ela possui, aliás, 25 anos de idade. E ao nascer, faltou oxigênio em seu cérebro. Portanto, possui idade mental de 3 anos e necessita constantemente de sua intervenção para a manutenção de suas atividades vitais. Obrigado. Vamos ouvir o que as testemunhas têm a dizer. Ariane Pacheco e Bruno Silva. Sou médica. Fui contactada no 20º dia após a entrada dos exploradores na caverna e, analisando a situação deles, eu disse que não haveria, no caso, escassas chances de sobrevivência por mais de 10 dias, que era o tempo que propuseram a eles a libertação dos mesmos. Daí, o Roger, que estava sendo porta-voz dos exploradores, me perguntou se eles sobreviveriam se comessem, se alimentassem da carne de algum deles que estavam lá. Eu, a contragosto, respondi que sim. Depois, o mesmo Roger me perguntou se tinha lá na hora algum juiz ou alguma outra autoridade governamental que pudesse responder a pergunta dele. Eu perguntava para mim, que também perguntou se tirassem, se seria aconselhável se eles tirassem, jogassem os dados, jogassem por sorte, escolhendo por sorte qual seria sacrificado, perguntado a mim. Eu preferi não pronunciar, assim como as outras autoridades, no caso. E após isso, o contato foi encerrado. Ok, pode dar sua tese. Eu sou engenheira que participou do caso. Eu recebi uma ligação da Sociedade Paleológica contratando os meus serviços e os serviços da minha equipe. E prontamente eu organizei uma equipe, por sinal os meus melhores funcionários e as minhas melhores máquinas, e nós nos dirigimos até o local, que era de difícil acesso, por isso a gente demorou um tempo para chegar, porque as minhas máquinas também são de grande porte, por isso ficou bastante difícil chegar até o local. Chegando lá, eu iniciei uma análise das pedras calcárias e percebi que o trabalho seria bastante dificultoso, ia demorar um tempo, mas mesmo
eu pedi aos meus funcionários que começassem o serviço. Quando a gente começou o serviço, um outro desmoronamento aconteceu. E eu perdi os meus 10 melhores funcionários. Eles morreram no desabamento que aconteceu. E agora eu me sinto responsável pelas famílias deles, porque os provedores dessas famílias, eles morreram. 10 pessoas morreram. Quando no 20º dia já de trabalho, porque os trabalhos eles continuaram, o rádio foi descoberto e eu disse que eu precisaria de mais 10 dias, porque eu queria fazer o meu trabalho com segurança, porque eu não queria mais perder nenhum funcionário. Eu gostaria de falar também que eu fui prejudicada nessa situação, porque eu não recebi os recursos, eles se esgotaram, mesmo assim eu continuei o trabalho. Assim que a gente terminou o trabalho, eu e minha equipe, nós nos retiramos do local e a gente nem chegou a ver os homens saindo da caverna, porque realmente foi um trabalho muito difícil e exaustivo e eu não quis, nem eu nem minha equipe, a gente não quis continuar no local. Eu tenho uma pergunta para a médica Adriana Pacheco. Ao falar com o Roger através do rádio, pelo modo que ele se comunicava, você notou se ele estaria nervoso? Provavelmente podemos estar sendo obrigados a relatar que ele sugeriu qual ideia. Sim, de fato, obviamente, houve nervosismo, na opinião médica, por vários motivos na quais pode ter ocorrido esse nervosismo, causa fome, estresse, lógico, e outra pergunta? Mas a questão principal desse questionamento que eu estou fazendo é o seguinte: se você acha que devido ao tom de voz dele, se estava essa expressão estava nervoso, se você acha que ele poderia estar sendo obrigado aos outros companheiros a sugerir que ele deu a ideia, que ele foi o iniciante dessa ideia. Se você acha? Não, na minha opinião, não. Aquilo é o que constei ao conversar com ele foi nervosismo devido ao estresse. Só não acho. Os promotores poderão estar fazendo suas perguntas nessa semana. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Adriana Pacheco. Doutora Adriana, quando os réus, quando os exploradores te perguntaram se eles teriam condições de viver 10 dias sem comida, qual foi a resposta mesmo que você deu para eles? Que haveria escassas chances de sobreviver. Escassas. Mas esgotaria as chances? Não. Isso quer dizer, no meu entendimento, que haveria escassas chances, mas que tinha ainda uma alternativa, Lógico, escassas chances. Eles poderiam ainda sair vivos. Claro, eram escassas, eram poucas, mas tinha uma possibilidade. Isso, provável. 50% de chance de sair vivos. Minha pergunta para a engenheira: a senhora disse no seu depoimento que foram os seus 10 melhores homens que morreram na escavação. A senhora afirma que eles morreram exercendo a função deles? Eles morreram exercendo a função que a eles foi destinada, que era retirar as pedras calcárias que estavam isolando o local e que não estavam permitindo a saída dos exploradores. Agora os advogados terão a oportunidade de questionar as testemunhas. Ariana, se você, como pessoa, estivesse inserida numa situação como esta, a qual era impossível a sobrevivência e a cada dia ia se perdendo a chama da vida, recorreria a este ato para retornar ao convívio dos seus entes queridos? Impossível a sobrevivência. Ela disse que seria escassa, mas não possível. Doutora Engenheira, a senhora disse que perdeu 10 dos seus melhores funcionários.
São 10 vidas perdidas. Nessa tentativa, até então seria uma tentativa de resgate dessas vidas que estavam isoladas no interior desse capítulo. A senhora acha que essas mortes elas foram em vão? Ou elas tinham um objetivo de salvar as vidas? Elas tinham o objetivo de salvar, mas se eu soubesse que eu perderia os meus 10 melhores funcionários, eu não faria e eu não teria aceito participar de tal remoção. Mesmo sabendo que poderia tirar as 4 vidas de dentro dessa caverna. Necessariamente. Porque afinal eu perdi 10, eles perderam só 1. E eu sou responsável pela família dos 10. Então a gente não sabia que seria uma interpretação. Mesmo assim, a senhora Mesmo não assim colocaria seriam 4, não 10. A senhora não colocaria Não. esses homens para essa função. Eu colocaria eles para essa função porque a minha empresa realiza esse tipo de trabalho. Porém, a situação a que eu fui colocada me deixa até entristecida porque eu gostaria de ter obtido êxito nessa situação, não queria ter perdido nenhuma vida. E eu gostaria de ter realizado essa atividade a tempo de que nenhuma vida fosse perdida, inclusive de uma das exploradoras. Eu faria um serviço, porque é isso que a minha empresa faz, mas eu não gostaria que tais vidas fossem perdidas. Gostaria de perguntar havia a possibilidade, vocês apenas tentaram acalmar as vítimas ou realmente dentro daquele prazo havia possibilidade de salvamento pelos senhores como autoridade de mão? Isso. As pedras calcárias, elas eram muito pesadas e a disposição delas precisava de um tempo maior. Realmente o tempo foi feito toda uma análise e existem procedimentos com os quais eu trabalho e o tempo qual foi determinado era realmente o tempo que eu precisaria e depois do acontecido do outro desmoronamento eu tive mais cautela ainda porque eu não queria perder mais funcionários. Agora eu vou perguntar para a engenheira. Quando as vítimas pediram ajuda por parte do Estado, como um juiz, uma autoridade presente, você como testemunha viu o cumprimento desse pedido? Quando eles pediram, eu não estava no local, eu não estava junto no local quando essa pergunta foi feita, então não posso afirmar, mas não tinha nenhuma autoridade do Estado ou qualquer outra pessoa, inclusive a médica, que quis se responsabilizar por oferecer tal resposta. Todos ficaram calados, eles preferiram não se manifestar. Agora, eu quero ouvir um relato, a opinião de cada um dos peritos sobre esse caso. Primeiro, pode começar com você. Como psicólogo, o que você pode relatar? Quais foram, na sua opinião de profissional, o que você acha sobre isso? Eles estavam em situação de muito estresse, sob tal pressão, não tinham certeza se sairiam vivos, não tinham certeza de nada, ficaram muito estressados, muito nervosos, desespero, situação de desespero, levaram eles a cometer esse assassinato. Eu informava ao foi submetido. Aos 11 dias do mês de maio,
no ano de 4.299, em atendimento à solicitação da comunidade da Polícia Militar, deslocando até o local para proceder a vistoria em uma área histórica. O presente laudo técnico originou-se devido à solicitação do delegado da Polícia Civil, Dr. Luiz Gustavo, para a emissão do laudo referente à vistoria em uma caverna. O método utilizado foi feita a vistoria em toda a área, sendo fotografados os pontos que se queria evidenciar. Vitoriou-se em toda a área à procura de evidências esclarecedoras do fato em discussão. Objetos foram retirados como os conformes da lei inicial de modo a não alterar qualquer objeto para a realização de sua utilidade usada no processo. Da cena, sendo eles uma faca de corte, pedra do local, 2 dados de modos, uma machadinha, um rádio, esta montagem de rocha. A faca média, 18 cm, cabo preto, corte afiado ao contrário ao fundo da vela, próximo ao rádio, feio de ferro. Durante a análise, contactou-se vestígios não visíveis do cérebro de Daniel, presumindo-se uma suposta luta corporal entre o réu e a vítima. Rádio pequeno, cor cinza, espina longa, elevador. Pedras. As pedras retiradas do local foram submetidas a maiores avaliações, tendo como resultado vestígios de sangue compatíveis à rocha de Daniel Rachid. Na rocha de maior dimensão, de 19 quilos, encontrou-se uma quantidade razoável de sangue compatível à rocha, levando em consideração seu peso e sua constituição maciça. Presume-se que essa rocha poderia ter sido usada na execução de um indivíduo adulto. O objeto em questão usado de maneira violenta, golpes rápidos, diretos em um organismo humano, torna-se uma arma eficaz. Vale ressaltar a grande quantidade de sangue encontrada. Machadinha, medir 45 centímetros, corte afiado. Também encontrado sangue de rocha. Tal objeto poderia ter sido usado no auxílio ao corte do corpo do livro. Da constatação, constatou-se na área a existência de condições insalubres, dificuldade de vivência, pouca luminosidade, rarefeito, pouco espaço livre. Gravações. A equipe de viagem foi chamada para averiguar o que teria acontecido com os 3 homens. Descobriu-se então que estavam presos e incomunicáveis em uma rocha, que pelas suas características químicas não possuíam provisões naturais, assim como há vegetais e animais. No 20º dia, a equipe de salvamento conseguiu contato com os enclausados através de um rádio transmissor. Foi através dessa comunicação que tiveram a previsão de que ainda estariam 10 dias para concluir a verdade. Depois de saber os médicos que estavam plantando no acampamento do lado de fora, que não havia possibilidade de existência física sem alimentação, os exploradores, através do seu líder Roger, questionaram os médicos se sobreviveriam se os parceiros servissem de alimento para os outros. Os médicos da conta responderam positivamente. Foi partindo da premissa que havia sido abordada entre as partes que foram criadas entre as normas para a resolução do problema. Uma vez que os sujeitos encontravam em um estado que colocava em risco a coexistência de todos os infortunados. Sendo assim, Roger, que após 8 horas desse manifesto, anunciou que eles haviam tomado a decisão que o membro ali presente iria servir de alimento para os outros. Pediram os exploradores conselho às autoridades que ali estavam sobre a questão. Juízes, sacerdotes não queriam enfrentar a questão, negando-se a responder. Dessa maneira encerraram-se as comunicações em virtude do fim da carga da bateria do rádio. Tem uma pergunta para fazer para o psicólogo Daniel Gonçalves. Daniel, se Roger então não tivesse sugerido tal sorteio, você acreditaria que não teria ocorrido tal ato de antropofagia? Por quê? Não, porque o Roger sugerindo o sorteio e a execução de alguém para servir de alimento, com isso ele provocou
uma reação em cadeia que desencadeou o quê? Os indivíduos se sentiram ameaçados com isso. Se sentiram, poxa, se vai ter um sorteio, eu não sei se eu vou ficar vivo. Então eles provocaram uma reação em cadeia de defesa dos indivíduos. Isso certamente levou a uma situação de estresse muito profunda, que acarretou no assassinato de Roger. A promotoria pode fazer perguntas referente aos peritos. O senhor mencionou que, devido ao fato, poderia ocasionar o estresse. Exatamente. Então, mediante o estresse sofrido pelos réus, o senhor, na sua opinião, falaria que por isso eles tomaram os dados de Roger, lançando os mesmos e sendo ali lançado a ele a má sorte e vindo a eles a matar a vítima? Você poderia repetir a pergunta? Resumindo, no fato do Roger ter então decidido tirar a sorte dos dados. Exatamente. Ele, na vez dele, um dos réus lançava os dados. Tirando a má sorte, então, veio sim um dos réus matar Roger. Não entendi essa pergunta. Poderia explicar com mais clareza? Posso dizer? É o seguinte, houve um momento em que Roger desiste do acordo celular. Exatamente. E mesmo assim, os companheiros continuam a jogar, inclusive fazendo arremesso pelo Roger. Como você falou, né? Você disse assim que foi o Roger que despertou esse negócio do sentimento jogo. de defesa. Então, você não acha que seria, nesse momento que o Roger desistiu, você não acha que seria uma boa ideia para todos desistirem do acordo e decidirem esperar mais um pouco? Não, porque o Roger teve a ideia e como eles tomaram os dados de Roger, lançando os dados e sorteando o próprio Roger, eles se sentiram no direito de assassiná-lo. Como não foram eles que foram sorteados, contra a vontade da vítima, exatamente. Eles se sentiram no direito, como o próprio Roger teve a iniciativa de criar esse sorteio. E teve a iniciativa de desistir de tal ato, né? De tal ato, mas também. Os réus não concordavam. Não concordavam. Continuaram a julgar, porque quem teve ir até o final. A ideia foi o próprio Roger. Quem tomou a iniciativa de fazer o sorteio foi ele. E os réus não concordaram. E o que te garante que foi ele que tomou a iniciativa? Que prova você tem que foi ele que tomou a iniciativa? Eu não tenho prova nenhuma, porque eu sou apenas psicólogo. Quem tem que provar isso são os advogados, promotores, isso não cabe a mim. Ok, os advogados poderão expor suas teses aos peritos. Com suas perguntas aos peritos. Como disse, pergunta dirigida ao senhor psicólogo, como disse em sua análise, foi encontrado. Desculpe, a pergunta é para o perito. Como disse em sua análise, foi encontrado sangue tanto da vítima quanto do réu na cena do crime. Pode-se dizer que esse assassinato ocorreu em legítima defesa? Sim. O caso que ele falou. Não, repete a pergunta. Como disse em sua análise, que foi encontrado sangue tanto da vítima quanto do réu na cena do crime, pode-se acreditar em um assassinato por legítima defesa? Sim, pelos fatos analisados, teve. Sim, porque também, se eles não tivessem tomado a iniciativa de executar Roger podia ter tomado a iniciativa. Quem teve a iniciativa de assassinar primeiro alguém foi o próprio Roger. Então, na sua autodefesa, despertando o sentimento de defesa, eles tomaram a iniciativa e praticaram o ato. Eu gostaria que constasse na ata a resposta do psicólogo.
A minha pergunta ao psicólogo. Tendo em vista, testemunho psicólogo, tendo em vista que o trauma sofrido por eles, tendo em vista o trauma sofrido por eles, você considera que os danos causados pelos seus atos e pelos seus surtos psicóticos são permanentes? Certamente. Porque a situação que eles presenciaram, os horrores, o estresse, a incerteza de sobreviver, marcaram eles profundamente, internamente, afetaram eles muito, marcou eles demais, porque era uma situação de vida ou morte. A decisão que seria tomada ali definiria a vida ou a morte dos réus. A minha pergunta para o senhor Daniel, psicólogo, é o seguinte: o senhor acha que, como foi constatado na perícia, a situação do local onde eles estavam, o ar se encontrava rarefeito e, pelo que a gente sabe, nessa situação, a condição de raciocínio de qualquer ser humano, ela pode ser afetada. É verdade isso? Certamente. Sim. Então o senhor concorda que nessas circunstâncias, esses senhores, eles já não tinham mais discernimento do que seria certo, do que seria errado? A questão de... Desculpa. A falta de raciocínio, a falta de condição física e psicológica pode ter levado eles a ter cometido esse ato? Certamente, porque como o ar rarefeito, a pessoa não consegue raciocinar direito, não tem noção do que está acontecendo, mas a situação de estresse, tudo isso influencia para a desestabilização emocional, psíquica do réu. Eles ficaram muito abalados, muito abalados. Os promotores, neste momento, gostariam de ficar de pé em frente aos nossos jurados para debater as teses, expor suas teses no tempo máximo de 15 minutos. Boa noite a todos. Gostaria, excelentíssima juíza, senhores jurados, colegas e demais pessoas aqui presentes, de iniciar a minha tese de acusação enfatizando o artigo 5º da Constituição Brasileira, no qual está escrito a seguinte afirmação: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Está claro, de acordo com a nossa Constituição, que é a nossa lei maior, todos nós temos o direito à vida. E aqueles que a violarem, eles terão que arcar com as consequências previstas no nosso Código Penal. E é com base nestes, senhores, que eu sugiro que esses réus maiores e confessos aqui presentes, que eles sejam condenados à pena máxima por homicídio doloso qualificado. Em concordância com o artigo 23 do nosso Código Penal, não há crime quando o ato é cometido, quando o agente comete o ato através de 3 possibilidades. Primeira, em estado de necessidade. Segunda,
em legítima defesa. E terceira, em estrito cumprimento de dever legal. A primeira possibilidade, estado de necessidade, não se aplica neste caso, pois um exemplo de estado de necessidade é quando um avião está em queda, por exemplo. O avião está em queda, tem duas pessoas e só há um paraquedas. É matar ou morrer, é salvar ou morrer. É rápido, é instinto. Estatísticas mostram, gente, que milhares de pessoas, várias pessoas, morrem por desnutrição nesse país. E mesmo assim, elas não têm o direito de sair roubando, veja bem, roubando para saciar a fome. Quanto mais consumindo carne humana, né? A fila, gente, a fila, senhores, a fila por espera de um transplante de órgão, por exemplo, aumenta a cada dia que passa. Na tentativa, na esperança, na corrida contra o tempo, na esperança de chegar à sua vez, milhares de pessoas morrem e mesmo assim elas não têm o direito de sair por aí arrancando o órgão de ninguém em busca da cura. O segundo requisito, legítima defesa, também não se aplica neste caso, pois os réus não estavam sendo agredidos pelo Roger. No momento em que o Roger foi escolhido para morrer, né, no jogo de dados, ele era a vítima. Ele é que estava sendo agredido. Então esse requisito também não se enquadra neste caso. E o último requisito também não cabe aqui neste ato, porque não se trata de cumprimento de dever legal. Como, gente, a gente está falando, senhores, como a gente está tratando de pessoas maiores que não são doentes mentais, as possibilidades para que este terrível ato seja considerado um crime se esgotaram. Não poderia os meus colegas da defesa sugerir tal artigo para inocentar um crime tão brutal, tão cruel como este, cometido por pessoas que se dizem amigos, colegas de trabalho? Ora, ser amigo significa partilhar, significa dar a mão, significa permanecer junto até o final. Eles poderiam ter esperado, eles poderiam ter ficado juntos até o final. Imagine, senhores, que se coloquem no lugar da família da vítima, que tinha a esperança que o Roger fosse resgatado com vida. Imaginem, senhores, se coloquem no lugar da vítima. Imagine que fosse um irmão de vocês, um pai, uma mãe, assassinado de maneira tão brutal. Um amigo, gente, jamais mataria o outro e muito menos, né, comeria sua carne pensando somente em si próprio, no seu umbigo, na sua sobrevivência. Jamais faria isso. Eu sugiro, senhores, e sendo assim, eu sugiro que a justiça seja feita e que o Estado, cumpra sua função de manter a ordem na sociedade através da condenação desses réus. Caso contrário, a lei, o direito estará apoiando a criminalidade nesse país. E digo mais, eu sugiro
que a condenação seja a máxima, porque eles cometeram um homicídio doloso qualificado. Doloso por quê? Porque eles tiveram a intenção de matar. Eles agiram plenamente conscientes de que estavam praticando um ato ilegal e das suas consequências também. E qualificado, gente, por quê? Por quê, senhores? Porque foi mediante dissimulação, foi mediante traição. No momento em que Roger, que ele decide abandonar, que ele desiste, né? No momento em que o Roger, que ele desiste do acordo selado, e mesmo assim, os seus companheiros, entre aspas, seus amigos, entre aspas, e mesmo assim, os outros exploradores continuam a jogar, inclusive julgando os dados pelo Roger, nos deixa claro, bem claro, que a vítima, ela foi traída, ela foi coagida, ela foi persuadida. Meus cumprimentos, Excelência, meus cumprimentos à promotora, aos senhores advogados, meus cumprimentos aos senhores que nos acompanham, meus cumprimentos aos senhores jurados, assim como já falou a promotora, não convém, não cabe à defesa alegar, no caso, a legítima defesa, uma vez que não houve ameaça por parte do Sr. Roger contra os réus, uma vez que ele se propôs ao propósito de tirar a sorte pela morte. Ele sabia muito bem que ele mesmo tinha o risco de dar a vida pelos colegas, mas na vez do Sr. Roger lançar os dados, ele não os lançou, sendo lançado por um dos colegas. Isso não seria um acordo, já que cada um teria sua vez. Usaram então aí da má fé com o colega, deveriam ter seguido o acordo, no caso, mas se não fizeram. Com o depoimento do querido, houve então a pedra de 9 quilos, que provavelmente foi usada pelos réus para matar a vítima, um meio cruel, que consta no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 3 e 4, o motivo fútil, mataram o colega, explorador, junto com eles. O motivo fútil, simplesmente no caso, entraram em um simples desprendimento, creio eu, um simples dado que não poderia ter sido lançado por eles na vez do Sr. Roger. E se fosse ao contrário, como teria ocorrido? Será que teria o mesmo desfecho? Pela pedra lançada, creio eu, no Sr. Roger, eles tinham interesse em matá-lo. Eles tinham interesse. Por que eles não puderam aguardar então o resgate, esperar todos juntos? Eles pudessem esperar o primeiro a falecer e vindo assim então comer a carne dele. Mas não, escolheram ceifar a vida do colega para poder saciar a fome. Consta no artigo 211 do Código Penal que destruir, subtrair ou usar cadáver. Se eles então comeram a carne da vítima, é mais um artigo, senhor, que deve ser levado em conta aqui. Houve um homicídio? Houve. Houve a destruição do corpo? Houve. Mataram, destruíram o corpo a fim de saciar a fome.
consta no artigo 288 a associação de mais de 3 pessoas formando quadrilha ou bando. Então, senhores, formaram ali um bando, coagiram a fim de cometer o crime, coagiram a efeito de associar a fome sem levar em conta a família do colega, os filhos do colega. São homens trabalhadores? São. Réus primários? São. Exerceram talvez o direito natural? Pode ser. Mas eles esqueceram que há um direito positivo. Que o mesmo fato de estarem numa caverna não lhes dá direito de tirar a vida de alguém. A própria Bíblia fala: não matarás. Em nenhum outro lugar, creio eu, fala que nós podemos matar alguém. Mas se matarmos, nós teremos a sanção prevista na lei. Você terá mais um minuto para concluir a sua tese. Em questão, senhores jurados, relatado pelos peritos, o Estado se omitiu aos enclausurados de responder se poderiam matar alguém ali dentro. O Estado não tem a obrigação jamais de dizer se pode ou não matar alguém. Nós temos a obrigação de conhecer as leis. As leis estão à nossa disposição para termos conhecimento. Então, o Estado pode ser que no momento se omitiu, mas não caberia a ele dizer se podia ou não matar. Eles deveriam ter conhecimento que se matassem, seriam punidos. E aqui, esse tribunal pede a acusação de homicídio doloso qualificado, no artigo 121, no artigo 211, de destruir o cadáver, e no artigo 122, de induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-se ao auxílio para que o faça, mesmo uma vítima por qualquer causa reduzida a capacidade de resistência. Advogados, vocês terão 15 minutos para explorar suas teses. Senhores jurados, excelentíssimo, a todos vocês, boa noite. Eu quero que vocês guardem hoje uma palavra nos seus membros, que é a palavra circunstância. A defensoria ela não nega que houve um homicídio, não nega. É visto que um inocente que tinha uma família, que tinha uma casa, que tinha um filho, foi morto, foi privado. Isso é inadmissível, é claro. É fato também que esses réus, pais de família, se encontravam num momento de uma extrema necessidade. Estes cidadãos que cumpriam a lei, estes cidadãos que trabalhavam, que pagavam seus impostos, acreditando que o Estado daria proteção, mataram e se serviram da carne de George Washington. George Washington, que era um pai de família.